Oi, galera. Então, vamos continuar com os reinos, né? A gente vai ver a última partezinha agora do reino animal, que são o grupo dos vertebrados, tá? Que a gente chama de cordados. Então, lembrando que lá nos invertebrados, o último grupo que a gente viu, né, que é mais próximo dos vertebrados, são os equinodermos. E depois a gente vai ter todos os vertebrados que são divididos em peixes, condrictes e osteíctes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Então, aqui, os condrictes são os peixes cartilaginosos, tá? Então, condrictes começa com C de cartilaginosos, tá? E os osteíctes são os peixes ósseos. Então, ó, osteíctes começa com O, peixes ósseos, tá? Depois a gente vai ter os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Lembrando que isso aqui é uma filogenia, uma árvore filogenética, tá? E que a gente tem um ancestral comum aqui embaixo, né? Então, aqui a gente tem um ancestral comum que divergiu lá para o último grupo dos invertebrados e aqui, em algum momento, algum ser vivo desenvolveu a coluna vertebral e gerou, então, esses seres vertebrados, tá? Bom, os vertebrados, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, os ectotérmicos, que também são chamados de pecilotérmicos, ou endotérmicos, que também são chamados de homeotérmicos, tá? Qual é a diferença entre eles? Ectotérmico, sangue frio, ou seja, para eles manterem a temperatura do corpo deles quente, eles precisam ir para o sol, certo? E é por isso que nessa época que a gente está agora, que está mais friozinho, a gente vê mais cobras e lagartos na rua, né, na grama, enfim, porque eles também sentem frio e eles precisam se esquentar. E eles só conseguem se esquentar indo para o sol, tá? Então, peixes, anfíbios e répteis são ectotérmicos, beleza? Endotérmicos são seres vivos que têm sangue quente, tá? Ou seja, que conseguem manter a temperatura do corpo, que são as aves e os mamíferos, beleza? Ah, professora, como assim consegue manter a temperatura do corpo? Bom, quando tá muito quente, né? Quando o local onde a gente tá muito quente, o nosso corpo sua, né? O suor faz com que a gente diminua a nossa temperatura, certo? Agora, quando a gente está num ambiente muito frio, o nosso pelo arrepia e as nossas moléculas, as nossas células, estruturas tremem para aumentar a nossa temperatura. Então, a gente tem adaptações dentro do nosso corpo que fazem a gente conseguir controlar a temperatura corporal, certo? Bom, vamos lá. Peixes cartilaginosos, a gente tem os tubarões e as raias, tá? Então, aqui é uma estrutura externa, tá? Mostrando como que é um peixe cartilaginoso. Ele ser cartilaginoso não significa que ele é feito só de cartilagem, tá? Ele tem a questão óssea também, mandíbula, maxila, mas ele tem bastante cartilagem. Não sei se vocês já comeram, se já comeram, vocês vão lembrar. Se não comeram, pede para o pai e para a mãe de vocês fazerem um dia aí. Pede para eles fazerem cação, é um peixe, é um tubarão. E vocês vão ver quando vocês forem comer ele, que ele tem as cartilagens entre os músculos ali que a gente come. Beleza? Os peixes ósseos, então eles são bem parecidos, né? A diferença é o quê? Que os peixes ósseos, eles vão ter mais parte óssea do que cartilaginosa. Ah, vai ter cartilaginosa? Tem cartilaginosa também, tá? Mas eles têm um pouco mais de osso na estrutura deles, beleza? Bom, aí evolutivamente falando, né, os peixes eles são 100% aquáticos e aí os anfíbios eles evoluem um pouquinho e eles conseguem conquistar um pouco a região terrestre, né? Por que um pouco e não tudo? Porque para se reproduzir eles precisam estar na água, tá? Então eles vivem no ambiente terrestre, porém para a reprodução eles precisam estar na água. E eles são divididos em três grandes grupos: os anuros, sem nuros, cauda, sem cauda, os ápodes, sem podes, pés, sem pés, e os urodelos, que são os com cauda, tá? Então, anuros, sapo, rã e perereca, ápode, cobra cega e urodelos, as salamandras.
Vamos ver a diferença dos três aqui, ó. Diferença de sapo, rã e perereca. Sapo tem a pele bastante grossa, enrugada e ele tem glândula de veneno atrás dos olhos, tá? É uma glândula parótida, é o nome. Perereca, ela tem essas lamelas adesivas na pontinha dos dedos e é por isso que ela consegue se grudar nas estruturas, tá? Na parede, na nossa perna, enfim, né? Na árvore. E rã, elas têm membranas interdigitais, né? Então tem membrana entre os dedos delas e por isso que elas são ótimas nadadoras, tá? Elas parecem a patinha de trás parece um pezinho de pato aqui. Beleza? Essa é a característica de diferença dos três. Bom, seguindo na escala evolutiva, a gente tem os répteis. Agora sim a gente pegou os seres vivos que estão 100% em terra, tá? Eles não precisam da água para reproduzir. Ah, professora, mas tem réptil na água? Tem, né? Porque a gente ainda no processo evolutivo está fazendo a mudança, né? Então lá a gente vai ter as tartarugas no mar, né? A gente vai ter jacaré e crocodilo que também adora ficar lá no rio e tudo mais. Mas eles não precisam de água para reprodução. E eles são divididos em três grupos. Os quelônios, que envolve tartaruga, cágado e jabuti. Tá? Os crocodilianos, que envolve crocodilos, jacarés, alligators e gaviais. E os escamados, que são as cobras, lagartos, iguanas e camaleões. Beleza? Bom, aqui, gente, eu coloquei um slidezinho mostrando sobre as cobras, né? Então, olha só, quando a gente fala que um ser vivo ele é venenoso, significa que ele tem veneno, ponto, tá? Quando a gente diz que um animal é peçonhento, significa que ele tem uma estrutura de inoculação desse veneno. Então, a cobra, ela é peçonhenta, ela inocula o veneno na gente, certo? Por um dentinho inoculador aqui. Dentinho, modéstia, né? Por um dente inoculador aqui. O sapo, por exemplo, ele não é peçonhento, ele é venenoso, porque ele tem o veneno, mas ele não ataca a gente com o veneno dele, não morde a gente, não faz nada, né? Ele só vai soltar o veneno na gente se a gente apertar a glândula de veneno dele, certo? E aí aqui tem uma relação das 4 serpentes mais venenosas, né? Do Brasil, que é a cascavel, a surucucu, a jararaca e a coral verdadeira. A potência do veneno tá de trás para frente aqui. A coral tem um veneno mais potente, segundo, depois a jararaca, depois aqui a surucucu e a cascavel eu não sei qual que é mais, tá? Mas eu sei que a coral é a mais perigosa a nível de veneno e a jararaca é a segunda mais, tá? A coral, o veneno é mais perigoso, porém ela é uma cobra mais medrosa, então se ela te ver ou se ela sentir a tua presença, ela vai fugir, ela vai virar pro lado, te ignorar e viver a vida dela. Por isso que a gente não vê tanto acidente com cobra coral. Agora, a jararaca ela tem um veneno menos potente do que a coral, porém a gente vê muito mais acidente, porque ela é estressada, né? Ela é estressada, passou por ela, pisou no terreno dela, ela já quer atacar, já quer morder. Tá? Então, por isso que a gente vê muito mais acidentes com jararaca do que com coral. Seguindo a escala evolutiva, a gente tem as aves. Então, as aves elas têm algumas estruturas que auxiliam elas na capacidade de voar, né? Então, é uma característica das aves o voo, né? Tem ave que não voa? Tem, mas a maioria voa, né? Então, quais são as características? O osso externo delas, que é o ossinho bem no meio do peito, se vocês colocarem a mão bem no meio do peito de vocês, vocês vão sentir um ossinho. Esse ali é o externo, tá? No caso das aves, o externo ele tem uma quilha, que é uma voltinha que permite maior desenvolvimento da musculatura do peito e aí ele consegue movimentar melhor as asas, certo? Então isso é uma adaptação do esqueleto da ave que vai auxiliar ela no voo, tá? Outra adaptação é o esqueleto pneumático, osso pneumático, ou seja, os ossos, eles são todos esburacados assim, ó, porque consegue ter maior circulação de ar ali e o osso não fica tão pesado, então facilita na hora do voo também, tá? Depois, a presença de penas, né, que é uma característica exclusiva de aves. Essas penas elas fornecem aerodinâmica, né, a propulsão e direcionamento do voo, então auxilia bastante no movimento do voo dessas aves, desse grupo, né?
E elas não têm alguns órgãos, como dente e bexiga urinária, o que diminui o peso do animal e faz com que ele consiga voar também, tá? Então, ele não tem bexiga urinária, ele tem uma outra estrutura que se chama cloaca. Então, pela cloaca é que saem as fezes e as urinas da ave, tudo junto, tá? Por isso que o cocô da ave, né, ele é sempre um cocô mole, assim, né? Porque a urina tá saindo sempre junto, tá? Outra característica é a presença de sacos aéreos ligados aos pulmões e ao esqueleto. Esse saco aéreo ele permite a circulação do ar no interior do animal, regula a temperatura dele, lembra que eles são homeotérmicos igual a gente, tá? E diminui a densidade relativa durante o voo. Então, esses sacos aéreos aqui são bem importantes, tanto para o voo quanto para a manutenção de temperatura da ave, certo? E por último, chegamos no final, no grupo dos mamíferos, que é o grupo mais recente, né? O último grupo ali da cadeia dos vertebrados. E eles são divididos também em 3 grupos. Então, a gente tem os protostérios, que é um grupo assim que ele puxa um pouco para a ave, porque são mamíferos que têm bico, mamíferos que botam ovo. Então, a gente diz que eles são um grupo que estão ali na transição ainda entre ave e mamífero, tá? Aí a gente tem os metatérios, que são todos os que têm uma bolsinha para guardar o filhotinho, que a gente chama de marsúpio. Então, são todos os marsupiais, canguru, koala e gambá. E por último, a gente tem os eutérios, que são os mamíferos placentários, ou seja, todos os outros mamíferos são eutérios, tá? Então, humano, anta, cachorro, baleia, foca, lobo, rato, gato, enfim, qualquer outro mamífero vai ser eutério. Beleza? Muito bem. Outras não, né? Agora, algumas características exclusivas de mamífero. Primeiro, glândula mamária. Todos os mamíferos mamam, né? Vocês devem ter aprendido isso lá no 5º ano. Outra característica, presença de pelo, né? Essa presença de pelo, ela tem várias funções dependendo do bicho. Então, às vezes ele é isolante térmico para manter a temperatura do bicho, né? Por exemplo, o urso polar, né? Ele mora num ambiente muito frio, então ele tem bastante pelo para ficar quentinho. Tem relação com atração sexual também, então chamar a atenção da fêmea está relacionado com a pelagem também e também com camuflagem, né? Por exemplo, de novo, né? O urso polar, que cor que ele é? Branco, né? Para poder se camuflar lá na região onde ele mora, tá? Outra característica, as hemácias, que são as células vermelhas, elas não têm núcleos, certo? É a única célula do corpo humano que não tem núcleo. O nosso corpo é dividido em tórax e abdômen. E quem divide o nosso tórax e o nosso abdômen é um músculo chamado diafragma, tá? Esse diafragma é um músculo que está relacionado com a nossa respiração, né? Quando a gente inspira e expira, a gente relaxa e contrai esse músculo, tá? A maioria dos mamíferos, eles apresentam a placenta na gestação, certo? Então, os eutérios lá, que eram os maior, tinha placenta, os outros não têm placenta, né? Mas a maioria dos mamíferos tem. E outra característica dos mamíferos é que todos têm 7 vértebras cervicais. Cervical vem de pescoço, tá? Então, nós temos 7 vértebras de pescoço, assim como os cachorros, assim como os ratos, assim como qualquer outro mamífero. Ah, professora, mas a girafa também tem 7, só que cada vértebra é uma coisa gigante, é uma bigorna, né? Mas são 7 também. Beleza, chuchus? Bom, e aqui para finalizar, eu coloquei uma tabela de fisiologia comparada, para vocês compararem como é que é a estrutura interna de fisiologia de cada um desses 5 grupos de vertebrados, certo? Isso aqui é só uma tabela comparativa mesmo. Beleza? Beijo!